Eu odeio quando eu quero muito fazer um vídeo, aí eu faço esse vídeo, eu perco esse vídeo e preciso fazer de novo. Oi gente, olá! E aí, beleza? Pela primeira vez na minha vida eu li uma biografia e além de ter sido uma experiência nova, me rendeu ótimas sensações e conhecimentos. Então eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. A primeira biografia da minha vida não poderia ter sido melhor, porque por acaso eu encontrei essa belezinha aqui no Kindle. Esse livro aqui vai nos contar nada menos, nada mais do que a história de vida do Kafka, produzida, pesquisada por ninguém menos, ninguém mais do que Gerard... Calma, esse nome é muito difícil. Gerard Georges Lemaire, ou seja lá como se pronuncie. Pessoas lindas e maravilhosas, este homem é um dos maiores especialistas do Kafka do mundo. O mais legal dessa biografia é que o autor nos dá uma perspectiva maior de todos os aspectos de quem foi Franz Kafka. Ele não se prende somente ao Kafka como escritor, porque ele deixa bem claro que é impossível compreender a obra kafkaniana se você também não compreende sua própria vida. Sei que esse vídeo vai acabar ficando mais longo, só que tem sementinhas que eu me sinto na obrigação de colocar em vocês como leitores, coisas que a gente precisa pensar um pouco. Pontos que, ao menos pra mim, são extremamente importantes. Na minha atual pós-graduação, ainda mais em disciplinas que têm a ver com teoria literária, a gente tem falado bastante sobre semiótica. Pra quem não sabe, a semiótica basicamente vai falar que a compreensão de determinado texto está dentro daquele mesmo texto. É como se você recebesse uma mensagem e pra compreender essa mensagem você não precisasse de nenhum fator externo ou nenhuma informação adicional para entender o que aquilo quer te dizer. Trazendo isso pra literatura, é como se não importasse em quem escreveu, que época escreveu, como foi a vida dessa pessoa que escreveu, porque toda e qualquer resposta necessária para nós, como leitores, está dentro daquele próprio texto. Hoje em dia, há muitos admiradores desse tipo de estudo, só que a pergunta que eu quero fazer para vocês é só uma. Até que ponto nós podemos afastar uma obra de elementos externos? O fato é que, lendo essa biografia, eu mais do que nunca pude perceber que tem momentos sim, tem obras sim, e tem autores sim, que acabam tendo forte influência na sua escrita, na sua produção, com coisas que ele passou ou com coisas que ele viveu. Se minha professora de semiótica viu falando isso, ela vai me dar um 0, mas vai me dar um 0... Gente, eu juro que eu não tô falando besteira, justamente porque nessa biografia aqui, o Gerard, que a produziu, ele traz fragmentos, pedaços de cartas, testemunhos e bilhetes, sabe? Diário até, do próprio Kafka, dizendo o quanto a vida dele influenciou naquilo que ele estava escrevendo. Em diversos momentos, trocando carta com o próprio Max Brod, que pra mim foi uma espécie de fangirl do Kafka, ele dizia que ele escrevia baseado naquilo que diretamente acontecia com ele, diretamente ele precisava viver. A escrita para o Kafka, a gente percebe que soava como uma espécie de desabafo, sabe? Como se ele colocasse em seus textos tudo que o torturava por dentro. Por isso a gente encontra em sua obra tantas referências ao pai dele, tantas situações e relações de submissão e uma frustração imensa com aquilo com que ele produzia. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Acho que um dos pontos que mais mexeu comigo nessa biografia foi sentir o quanto o Kafka era humano. Na minha graduação de letras eu tive uma professora apaixonada por Kafka tanto quanto eu, e ela costumava dizer que ele era uma espécie de escritor de sentada. A gente chama de escritor de sentada aqueles que são capazes de sentar, produzir um livro sem pausa, sem intervalos e terminar no mesmo dia ou no mesmo momento. Ela não se equivocou completamente, porque o Kafka realmente virava dias e dias e dias e dias escrevendo. Ele inclusive se esquecia de dormir, de comer e fazer coisas básicas porque queria continuar escrevendo. Só que além de ele ter esses momentos produtivos, ele tinha momentos sem inspiração, sabe? Que ele passava muito mais tempo sem escrever nada, porque pra ele qualquer
ou palavra, frase, qualquer coisa mínima era muito ruim e não digno de ser publicado. Nessa biografia a gente nota o quanto Kafka era absurdamente inseguro, então eu duvido que se não tivesse sido Brod que desse um golpe no próprio amigo e fosse lá e publicasse as coisas dele escondido, hoje em dia a gente ia ter qualquer coisa do Kafka pra ler. O Kafka não gostava do que ele escrevia, ele vivia mexendo e remexendo e mudando e reformulando tudo o que ele escrevia. Metamorfose, então, ele mexeu tanto, mas tanto que eu não duvido que tinha buraco naquelas folhas. Mas, gente, eu acho que se as pessoas falassem sobre Kafka desse jeito verdadeiro, mostrando que ele era um ser humano como outro qualquer, um escritor que tem momentos de muita produção e tem momentos de muita insegurança, ele seria muito melhor visto, até mesmo como inspiração para novas pessoas. Pra vocês terem uma noção, ele sequer achava que ia ser capaz de passar na faculdade, gente. E olha só quem é o Kafka hoje. E esse lado humano dele é tão inspirador que eu me vi na obrigação de adquirir o Carta ao Pai antes mesmo de acabar a biografia, porque eu sou dessas. Lembra quando eu mencionei a vida dele impressa entre as linhas das suas obras? Este livro aqui é uma das provas mais nítidas disso. Carta ao Pai não é uma ficção. Carta ao Pai não era para ser um livro. Mas sabe aquela fangirl do Kafka que eu comentei pra vocês? O Brod? Graças a ele, essa carta aqui foi publicada póstumamente. E é justamente graças a ela que eu acredito que hoje a gente possa ser mais justo com Kafka como escritor. Essa carta ele escreveu para o pai em 1932 como uma espécie de resposta. Como vocês já devem imaginar, isso é uma das poucas verdades que costumam se falar sobre o Kafka. Eles tinham uma relação muito difícil. O Kafka nunca se sentiu amado ou respeitado. O seu pai era uma espécie de tendão de Aquiles na sua vida. Não importava o quanto o Kafka se sentia bem, bastava um olhar atravessado do pai dele para que ele automaticamente perdesse toda e qualquer esperança. Claro que o amadurecimento o ajudou a lidar com essa situação, mas somente em partes. Ele nunca conseguiu completamente lutar contra essa inferioridade que o seu pai o fazia sentir. Principalmente porque, apesar de ter tido força para escrever essa carta aqui, ele nunca conseguiu enviar pro pai. Ou seja, o pai morreu, ele morreu, todo mundo morreu e ninguém leu, só a gente. Esse livro é sensacional porque ele nos ajuda a compreender o turbilhão de sentimentos que o Kafka precisava enfrentar diariamente. E o quanto ele tentava na literatura buscar uma espécie de paz de espírito que ele não tinha em sua própria vida. Tanto que logo no começo desse livro aqui, em um dos trechos que eu adoraria mostrar pra vocês, mas eu perdi esse vídeo, como eu disse pra vocês, eu não lembro direito qual a página está. Ele diz o quanto, diretamente pro pai, na carta, ele vira pra ele e fala que a maior inspiração, não no sentido bom da coisa, mas as maiores dores que ele imprimiu, digamos assim, em suas obras foi devido a tudo que o pai dele o fez sentir. Então, basicamente, aquela sensação de submissão, aquela sensação de inferioridade que a gente encontra em tantas obras suas, especialmente em Metamorfose. E na minha opinião, em toda a experiência que eu tenho como leitora, apesar de ter teorias e mais teorias dizendo sobre o que é externo, o que é interno, é esse tipo de sentimento de realidade que acaba dando mais vida à obra. E a obra do Kafka é viva, ela é cheia de vida, ao ponto de se tornar atemporal e extremamente necessária. Porque independente da insegurança do Kafka, ele foi sim um grande e imenso escritor, e isso ninguém pode negar, sabe? Que esse homem é sensacional. Eu amei a experiência de ter lido essas duas obras aqui praticamente juntinhas, e eu vou deixar até o link da Amazon caso vocês tenham interesse. Comprem pelo meu link e aproveitem, porque esses livros aqui são deliciosos. Eu indico muito, não só esses dois livros do Kafka, mas como qualquer outro, porque a obra dele, gente, é uma obra muito sensível, é uma obra muito realista, e é aquele tipo de obra que eu adoro, que dá aquela alfinetada, sabe, na sociedade, que eu adoro. Então, até porque, caso vocês queiram a resenha, a análise de algum livro em especial, me deixem nos comentários, que vocês não têm noção do quanto eu vou amar fazer, mas de qualquer maneira eu vou acabar fazendo, porque olha, Kafka, mozão. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim, de se inscrever no nosso canal para receber as novidades em primeira mão, e também não deixe de me seguir nas redes sociais, porque lá tudo acontece na velocidade da luz. Obrigada por assistirem, eu os vejo no próximo vídeo. Até lá!